As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram, as criam. Olá, nessa aula falaremos a respeito da função organização e as suas principais características, conceituando-as na administração enquanto ciência e apresentando a organização como uma função gerencial. Continuaremos a falar de uma situação real, passível de administração. O próximo passo ao pensar em abrir uma empresa seria a aquisição de vários elementos para que de fato essa empresa possa existir. Inicialmente, você irá verificar o orçamento e verificar também se é necessário alugar um imóvel e depois entrar em contato com os fornecedores de máquinas, equipamentos e ferramentas, como também os fornecedores de matéria-prima para a fabricação dos doces, sejam esses fornecedores de açúcar, chocolate, confeitos ou qualquer outro elemento. Passado esse ponto, aos poucos você irá adquirir cada um dos elementos, um por um, para obter aquele que tem boa qualidade e com o menor preço. Todo esse processo que você está desenvolvendo é denominado processo organizativo. Vamos ver o que Antônio César Amaru Maximiano tem a nos dizer sobre o que é organização. Organizar significa adquirir tudo o que é preciso para atingir os resultados desejados, utilizando um mínimo de recursos. O que esse autor tem a nos dizer é que o processo administrativo, de fato, leva em consideração que todas as empresas utilizam vários recursos. Porém, esses recursos não são infindáveis. Eles são escassos e deverão ser usados com parcimônia e adequabilidade para que todos possam cumprir o seu papel. O mesmo autor também nos contempla com uma outra definição de organização, que é o que veremos a seguir. Organização é o estabelecimento de uma estrutura formal de autoridade, mediante a qual se definem, dispõem e coordenam as fases e métodos de trabalho para se atingir um objetivo. A organização formal constitui um sistema estrutural. O que o autor tem a nos dizer nesse exato momento é que organização também é significado de empresa. Toda e qualquer empresa que possui uma estrutura e dentro dessa estrutura operam-se processos é chamada de empresa. E, portanto, todas as empresas são consideradas organizações independentemente da sua finalidade e da razão da sua existência. Alguns princípios dessa organização formal devem ser analisados e observados por todos os gestores a fim de que essa estrutura possa manter-se durante um grande período de tempo e, ao mesmo tempo, todos os processos possam ser adequados às finalidades dessa empresa. Um desses princípios, e talvez o mais importante, é o princípio da divisão de trabalho, que remonta a épocas passadas e que significa a forma através da qual um determinado processo complexo pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas. A divisão de trabalho, de uma forma geral, está presente em todas as civilizações, em todos os tipos de empresa. É através dela que consegue-se obter a especialização, que é o segundo princípio da organização. A especialização significa que cada órgão ou cargo possui determinadas atribuições específicas e é uma consequência direta da divisão de trabalho. Quanto mais dividido o trabalho for, mais especializado ele também o será. O terceiro princípio da organização diz respeito à hierarquia, ou seja, uma consequência das funções especializadas que surgem através da função de comando. Se existem funções que são especializadas e de pouco intuito, existem outras que também são especializadas e que contemplam um sem número de tarefas. Essa é a função de comando. Contudo, não existe comando sem autoridade. E a autoridade é um outro princípio da organização, que significa o direito ou o poder de mandar e, é claro, receber obediência deste mando. Não existe autoridade quando não há obediência e, portanto, o que devemos verificar
é que quanto mais alto o nível hierárquico de uma pessoa e, portanto, quanto maior a sua função de comando, maior deverá ser também a sua autoridade. Um outro princípio também importante que baliza a função-organização é o princípio da responsabilidade, ou seja, a aceitação do papel que deverá ser desempenhado na empresa. Esta responsabilidade vem sempre unida à autoridade. Quanto maior a sua responsabilidade, maior deverá ser a sua autoridade, e vice-versa. Um outro princípio também importante é o princípio do racionalismo, ou também da racionalidade. Isto é, o uso da razão e da lógica no desempenho e para o comportamento pessoal. As ações pessoais desenvolvidas dentro de qualquer empreendimento precisam ser munidas de racionalidade. A administração é, por consequência, uma das ciências mais racionais que existem. Finalmente, mas não menos importante, temos o princípio da coordenação, que é a unificação e a harmonização de todas as atividades e de todos os esforços que existem dentro de uma empresa. A coordenação ocorre a partir do momento que se estabelece um objetivo e há uma orientação para o atingimento deste objetivo. No que diz respeito ainda à hierarquia, temos que falar que é a disposição de níveis verticais de responsabilidade em degraus de importância de cima para baixo. O número de níveis aumenta à medida que a empresa cresce, ou seja, toda a hierarquia obedece o princípio da função de comando. Voltando ainda a falar a respeito da autoridade, vamos salientar que é um dos princípios mais importantes que existem no fenômeno organizativo. A origem da autoridade baseia-se seguramente na tradição, no carisma ou na legalidade. Essa contribuição é extremamente importante para que possamos localizar como devemos obedecer e quais são as pessoas às quais devemos obedecer. Dito dessa forma, vários são os tipos de autoridade legal que existem dentro de uma empresa. E podemos citar a autoridade de linha, a autoridade de staff, a autoridade funcional, como também a autoridade de fiscalização. A autoridade de linha, também denominada autoridade hierárquica, é aquela exercida diretamente sobre as pessoas que compõem um determinado setor, órgão ou departamento de uma empresa. Ela só se manifesta através de ordens que emanam dos superiores para os seus respectivos subordinados. Vejamos também que a autoridade de staff, ou também denominada autoridade de Estado-Maior, é constituída por indivíduos com uma certa autoridade para auxiliar, apoiar, aconselhar a autoridade de linha, mas sem a permissão para decidir. O staff pode ser considerado como uma assessoria técnica para assuntos específicos. Ainda temos a autoridade funcional, que é aquela exercida e direcionada para determinados assuntos, áreas ou atividades. Ela envolve a capacidade de emissão de uma orientação normativa sobre determinados atos ou operações para pessoas sujeitas a diferentes autoridades hierárquicas. Este tipo de autoridade não determina as ações a serem realizadas, mas define as diretrizes pelas quais essas ações deverão ser desenvolvidas. Finalmente, temos a autoridade de fiscalização, que consiste em zelar e observar um conjunto de regras e verificar se a execução está sendo realizada de acordo com essas regras, de acordo com essas instruções que estão em vigor. Temos como exemplo a autoridade de uma auditoria, ou mesmo a autoridade dos conselhos fiscais das empresas que são sociedades anônimas e das inspetorias industriais. Elas não podem emitir ordens, mas podem dar parecer a respeito dessas atividades. Já no princípio da responsabilidade, que significa o exercício do papel a ser desempenhado dentro de uma organização, o que devemos lembrar é que esta é uma ação que não pode ser delegada. A responsabilidade, unindo-se à autoridade, forma-se o que hoje conhecemos como pirâmide hierárquica de uma empresa, e que, normalmente, apresenta-se como a estrutura organizacional de qualquer firma.
Esta estrutura organizacional normalmente é dividida em departamentos. E a ação de dividir uma empresa em departamentos é chamada de departamentalização. Este é um procedimento que estabelece unidades compostas de grupos com determinadas funções relacionadas e interativas. Essas atividades são agrupadas de forma lógica e obedecem a uma série de critérios. O primeiro critério é o da departamentalização por função, ou seja, são agrupadas em um mesmo órgão todas aquelas atividades que possuem uma certa singularidade de propósitos ou mesmo de objetivos, conforme podemos ver no quadro abaixo. Como vocês podem perceber, nesse esquema está mostrando uma gerência geral e abaixo dela todos os departamentos que a compõem. Cada um desses departamentos possui funções específicas que, uma vez unidos, compõem a gerência geral. O departamento de vendas possui atividades específicas que estão relacionadas a todos os esforços que esta empresa empreende para poder realizar a comercialização de seus produtos ou de seus serviços. Já o departamento de produção apresenta um sem número de atividades que estão interativas e relacionadas com a transformação de matérias-primas em produtos acabados. E, portanto, cada uma dessas atividades deve ser separada em um departamento específico. Um segundo tipo de departamentalização é aquele que divide a empresa por áreas geográficas. Ou seja, quando as atividades da firma estão ou são geograficamente espalhadas, torna-se conveniente que as atividades de uma certa região possam ser agrupadas e colocadas sobre a chefia de um administrador local. Esse esquema nos mostra que o departamento de vendas está dividido em várias regiões do Brasil: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal e Porto Alegre. Ou seja, todas as atividades de vendas são relacionadas a uma só chefia, que coordena e orienta todas as ações que devem ser empreendidas quanto à comercialização dos produtos acabados em áreas variadas. Um outro tipo de departamentalização pode ser aquela que obedece ao critério por produto. E ocorre quando são agrupadas em um mesmo órgão as atividades diretamente relacionadas a um certo produto ou a um certo serviço, conforme vocês poderão ver no esquema que se segue. No exemplo apresentado, verificamos que há um departamento de lâmpadas, um de transformadores e outros de aparelhos domésticos, e todos eles submetidos a uma gerência. Vejamos então que os produtos são correlatos e apresentam singularidades na elaboração e na produção, e o mesmo no que diz respeito à questão financeira e de vendas. Todas essas ações podem ser englobadas como centros de custo e, portanto, a departamentalização por produto é uma das mais utilizadas atualmente. O quarto tipo de departamentalização é o por clientela, e acontece quando o grupamento é realizado com o objetivo de servir a um dado grupo de pessoas ou um dado grupo de clientes. Esse esquema nos apresenta um aspecto extremamente relevante. Vejamos o mercado pelo qual se destina determinado produto. E a partir desse específico mercado é que começamos a departamentalizar toda a empresa. É uma departamentalização que normalmente acontece de fora para dentro e visa segmentar o mercado em áreas específicas, cada qual com uma lógica e com um processo de comercialização diferente. O último tipo de departamentalização obedece ao critério de processo e ocorre no momento em que várias pessoas que trabalham com o mesmo equipamento ou desenvolvem uma mesma técnica estão reunidas em um só departamento, em uma só área, conforme poderemos ver no esquema que se segue. Esse esquema nos apresenta como sendo um protótipo da divisão de trabalho. Toda divisão de trabalho acontece porque existem tarefas e existem processos que podem ser agrupados. E tal como apresentado, a equipe de divisão médica possui, dentre seus elementos, alguns específicos para a área de radiologia, alguns específicos para outras áreas. E, portanto, cada um deve desenvolver um processo que, complementando, formará todo o objetivo daquele departamento. Alguns fatores a considerar ainda na departamentalização. Conforme podemos ter visto, independentemente do tipo de departamentalização que a empresa opte
em adaptar-se, alguns fatores devem ser seguidos. Inicialmente, a especialização, que leva em consideração o tipo de especialidade de cada caso. Num segundo momento, devemos levar em consideração a facilidade de controle, ou seja, o critério escolhido deve primar pela simplificação do processo de controle pelo qual ele se submete. Já num terceiro fator, o auxílio na coordenação, isto é, a diversidade de operações de uma empresa requer uma estrita coordenação de todas as suas funções e, por isso, todos devem estar subordinados a um só chefe. Um quarto item a ser considerado é a redução das despesas, ou seja, verificar se a departamentalização proposta está justificada quanto ao seu custo, se ela não é tão cara ou tão barata. Vejamos agora, no nosso quadro Grandes Administradores, a história de Antônio Hermílio de Moraes e toda a sua contribuição para a administração. Antônio Hermílio de Moraes nasceu em 1928 em São Paulo. Formou-se engenheiro metalúrgico nos Estados Unidos. Em 1949, voltou ao Brasil e começou a trabalhar no Grupo Votorantim. Em 1955, fundou sua própria firma, a Companhia Brasileira de Alumínio. Em 1962, assumiu o comando de todas as empresas do Grupo Votorantim, que não parou mais de crescer, produzindo cimento, metais, papel e eletricidade. Hoje, o grupo é um dos maiores do Brasil, com aproximadamente 35 mil funcionários e bilhões de reais de faturamento anual. Em 1996, o empresário foi apontado pela revista americana Forbes como um dos mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares. A história de Antônio Hermílio de Moraes tem tudo a ver com a função organização. Ele possui várias empresas e cada uma possui um formato organizativo distinto, um formato departamental distinto. Algumas seguem o critério de departamentalização por produto e outras seguem o critério da departamentalização por clientela. Independentemente de qual motivo tenha levado a esse formato organizativo, todas elas são empresas de sucesso e merecem ser observadas de perto por todos os administradores. Além da função organização, temos ainda alguns tipos de atividades organizativas que podem ser agrupadas e que normalmente facilitam a atividade estrutural de qualquer empresa. O primeiro tipo de atividade organizativa é a atividade de direção. A atividade de direção é aquela que compõe o conjunto de esforços no nível hierárquico mais alto de uma companhia, visando determinar os objetivos da empresa e promover a sua realização através da relação de recursos humanos e materiais. É neste nível que ocorre a elaboração das estratégias empresariais e, portanto, é nesse nível que as maiores decisões empresariais são tomadas. Um segundo tipo de função administrativa é a atividade fim, ou também denominada atividade substantiva. São aquelas que constituem o conjunto de esforços de estudo ou de execução, visando realizar os fins pelos quais a empresa se propõe. Ou seja, são as atividades gerenciais, as atividades que visam a eleição de vários recursos e a otimização desses recursos para chegar ao objetivo proposto. Um terceiro tipo de atividade organizativa é a atividade meio, ou também denominada atividade adjetiva. São aquelas que constituem o conjunto de esforços de estudo ou de execução com o objetivo de apoiar, facilitar, auxiliar a realização dos fins da empresa. Ou seja, são atividades normalmente de assessoria que compõem as atividades meio. Finalmente, temos as atividades quase fim, ou seja, certas atividades fronteiriças que são de difícil rotulação e categorização. Seriam basicamente as atividades meios assimiláveis às atividades fins, ou seja, qual é a interface existente entre a gerência
e a operacionalização da produção. Dentro da função organização, ainda temos um outro dilema que influencia diretamente na composição estrutural de qualquer empresa. Esse dilema é o dilema do processo decisório: centralização ou descentralização. A centralização é a atitude que promove a uniformidade de ação. Em decisões que envolvem custos mais altos, normalmente a centralização é a melhor opção do administrador. Na definição de certas políticas e das diretrizes empresariais, a centralização continua sendo como a melhor opção a ser decidida dentro de uma empresa. A descentralização administrativa está sempre unida à delegação de autoridade. Quanto mais delega-se a autoridade, mais descentralizado fica-se o processo. E a descentralização pode nos proporcionar também algumas vantagens. Ela libera os executivos de alto escalão para um grande número de atividades que envolvem um grande número de detalhes. A descentralização também proporciona uma maior rapidez na resolução de problemas e, portanto, um processo decisório facilitado. Ela também estimula a iniciativa e o senso de responsabilidade em todas as pessoas. Independentemente da opção de uma organização em centralizar algumas atividades ou descentralizá-las, o que é bem verdade é que todas as organizações possuem uma certa cultura, e essa cultura deve ser obedecida quando as pessoas participam ou não de um processo decisório. O que podemos perceber é que, independentemente da opção em ter um processo decisório centralizado ou um processo decisório descentralizado, todos oferecem à organização vantagens e benefícios. A bem da verdade, o que vemos na administração contemporânea é que os processos decisórios que levam em consideração uma quantidade maior de pessoas têm sido mais benéficos para a empresa. As empresas que permitem ouvir e permitem que o trabalhador exponha suas ideias, normalmente são aquelas que aumentam o seu grau de competitividade. É bem verdade que o processo decisório centralizado oferece como benefício inequívoco a redução de custos. Contudo, quanto menor a quantidade de pessoas que tomam decisão, e até mesmo uma pessoa tomando decisão, não permite que a empresa atinja seus objetivos de uma forma viável e uma forma exequível, pois uma pessoa só não consegue ter uma visão do todo empresarial. A função organização, desde o período da constituição das empresas na Revolução Industrial até a atualidade, tem passado por um sem número de dilemas. Centralizar ou descentralizar, departamentalizar mais ou departamentalizar menos, criar estruturas organizacionais altas e verticais ou criar estruturas organizacionais horizontalizadas. Independentemente da opção do gestor em saber se essa estrutura é melhor do que a outra estrutura, o que nos chama a atenção é que a estrutura empresarial e todo o processo que ocorre dentro dela são de significativa importância para o sucesso empresarial. A competitividade das empresas hoje está unida a um tipo de estrutura que lhe permita atingir os objetivos com fluidez e flexibilidade. E nem todas as estruturas organizacionais seguem esses princípios. Independentemente de qual deva ser a opção do gestor, o que temos a oferecer hoje são mais e mais dilemas. Todos eles de difícil resolução, mas todos eles ligados diretamente à função organização. Para complementar o assunto dessa aula, vou sugerir a vocês a leitura dos seguintes livros: Administração, Princípios e Tendências, do Francisco Lacombe e do Gilberto Elborne, da editora Saraiva. Do Antônio César Amaru Maximiano, Teoria Geral da Administração, da Revolução Urbana à Revolução Digital, da editora Atlas. E do Richard Duff, Administração,